Estamos de volta depois desse rápido intervalo. Vamos voltar a falar das condições climáticas que têm mudado também a rotina da humanidade, né? Em todos os pontos do planeta, com situações de desastres, principalmente com mudanças climáticas severas. Até porque em março deste ano, a Comissão de Constituição e Justiça no Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que altera o Código Florestal brasileiro e considera as formas de vegetação nativa como áreas rurais consolidadas. Isto é, áreas não passíveis de licenciamento ambiental para conversão a fim de uso agrícola. Esta é apenas mais uma mudança a qual o Código Florestal vem sofrendo desde 2021. Para uns, isto representa o progresso da economia no faturamento dos lucros. Para ambientalistas, no entanto, representa um retrocesso da vida. A gente conversa neste momento com a cientista da área de mudanças climáticas do INPE, aqui conosco, ao vivo, direto de São Paulo, especialista em estudos sobre o índice de carbono na Amazônia e suas consequências. Luciana Gatti, muito obrigado por atender a nossa produção e vamos explicar inicialmente, boa tarde para você, mas primeiramente eu gostaria que você fizesse uma avaliação destas mudanças e o que o Código Brasileiro Florestal vem sofrendo nos últimos anos. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando sobre esse assunto, porque é um assunto extremamente importante e nós estamos falando do direito à vida. Hoje, os eventos extremos que mais matam no planeta são as ondas de calor. No Brasil, o que mais tem matado são os eventos de chuva extrema, com deslizamentos, enchentes, mas nós também não temos bem contabilizados o número de mortes por ondas de calor. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: o número de mortes está aumentando cada vez mais, e não é coincidência de que no Brasil o número de mortes disparou, multiplicou por 10 desde 2019, quando nós tivemos uma aceleração muito intensa do desmatamento. Por que que isso acontece? A árvore, as florestas, a vegetação, elas fazem parte do controle do clima. Ela joga muito vapor de água para a atmosfera. Nesse processo, ela reduz a temperatura. Então, isso faz parte do controle do clima. Agora, imagina um ambiente com muito menos árvores. Então, nós vamos ter ele mais seco e mais quente. Mais seco e mais quente acelera os eventos extremos. Vamos pensar nas ondas de calor. Retirar árvores significa ficar mais quente. Então, nós estamos mais vulneráveis a morrer com ondas de calor e a atrair eventos extremos de chuvas fortes. Então, o direito à vida tem que ser a primeira coisa a ser considerada quando se pensa na reforma do Código Florestal. Nós não podemos permitir que o Congresso Nacional, comissões, façam alterações sem consultar especialistas. Nós chegamos no ponto das alterações climáticas, das mudanças climáticas, que ano a ano o número de mortes está aumentando muito. A gente tem que ter muita responsabilidade para fazer qualquer mudança. Ao invés de retirar árvores, entendendo que as árvores podem nos salvar, nos proteger, a gente deveria estar fazendo o oposto. A gente deveria estar aumentando as áreas protegidas nos ambientes, nas propriedades, e fazendo com que aumentassem, criando mecanismos para aumentar. A gente vê esse movimento de desmatar não é só na área rural, na área urbana também. Né? Eu estou aqui em São José dos Campos e tem um grupo de moradores extremamente preocupados com isso, porque você olha ruas que antes eram muito arborizadas, agora estão peladas. Então, assim, a gente precisa entender que árvore tem papel importantíssimo na nossa vida e podem nos salvar. Então, esse é um assunto extremamente importante para a gente conversar sobre isso. E é por isso que eu agradeço muito a oportunidade que vocês estão me dando.
A nossa produção fez um trabalho no final de semana para proporcionar esse momento, Luciano. Isso acaba sendo importante porque estamos levando para a sociedade, muitas vezes uma sociedade desinformada e que tem compreensões até que muitas vezes subestimam todos esses impactos que nós estamos vivendo e situações bem próximas também de um Nordeste que muitas vezes foi tomado por calor, mas que em outros momentos também foi tomado por enchentes em vários municípios. Essa relação, pelo que você traz inicialmente, entre desmatamento e o clima, acaba sendo também um ponto a ser observado, principalmente pela sociedade de uma forma geral. Desmatamento e clima necessariamente debatido por pessoas com conhecimento, com fundamentação e com a própria sociedade. Com certeza, a água está diminuindo muito, né? A gente vê os rios estão cada vez mais baixos, aí chega na época do inverno, né? Como por exemplo agora, o volume dos rios diminui e a gente tem que ligar termoelétricas. Então é prejuízo duplo, porque falta água para a população, falta água para a agricultura, para a pecuária. E ainda a gente tem que usar um tipo de energia muito mais caro. Então, encarece de uma maneira geral o que está acontecendo. Aqui na região do Vale do Paraíba, nós temos um programa de reflorestamento ao redor das nascentes. E, é claro, você refloresta e a nascente produz cada vez mais água. Então, a gente entende por que os rios estão abaixando. Porque a gente vai desmatando, desmatando, porque a gente tem um modelo econômico muito baseado na produção agrícola. Então, a gente tem que perceber que esse modelo econômico está nos causando um aumento do número de mortes por eventos extremos. E sabendo disso, a gente vai tentar achar soluções econômicas para trazer desenvolvimento econômico para a sociedade sem nos colocar em risco. Isso significa diversificar esse modelo econômico, né? Ao invés da gente só exportar matéria bruta, matéria primária, para que outros países a usem para fazer um produto, por exemplo, nós exportamos uma quantidade gigantesca de soja e milho para fazer ração animal. Por que não trazemos para o Brasil as fábricas de ração animal e exportamos o produto pronto, que vai agregar valor, vai gerar empregos, né? Vai gerar muito mais renda no Brasil e não vamos precisar plantar tanto para gerar o mesmo lucro, a mesma renda, né? Então, assim, a gente tem que somar esforços científicos, técnicos, do setor interessado, do setor que está na área, para buscar soluções. O mundo mudou, e isso mostra para a gente que esse modelo atual que a gente tem, de ir desmatando, desmatando, plantar aqui para que populações em outro lado do planeta comam, não é um modelo sustentável quando a gente pensa nas mudanças climáticas, claro. Né? A gente está vendo isso, não é saudável para o Brasil ele ser a fazenda do mundo, porque perdendo a nossa vegetação, nós estamos sujeitos a mais eventos extremos que causam mais morte, vai secar os rios, vai trazer mais ondas de calor. Então, isso não é bom para nós. A gente precisa, não pode só falar em economia. O mundo já não é o mesmo, né? Então, a gente precisa reunir saberes para achar soluções nesse mundo que está mudando, é o mundo das mudanças climáticas. Então, O que se assim, compreende, Luciana, é nesse muito caso? preocupante essa questão e vocês são ótimos em estar falando sobre isso, viu? Parabéns. Nós que agradecemos, tá certo, por esse momento, mais uma vez. Vamos falar sobre eventos extremos, até para a linguagem ficar fácil para o nosso telespectador internauta. O que nós podemos classificar? O que são esses eventos extremos, Luciana? Bom, é uma chuva que vai cair uma quantidade de água muito maior que a média num período curto de tempo. E aí os nossos sistemas de drenagem não dão conta. Pensa na tua casa, a calha dá para passar um tanto de água, aí chove muito mais. Se você tem aquele tipo de telhado fechado, vai virar um piscinão o seu telhado.
As cidades têm o escoamento, né, a parte fluvial, que também tem uma capacidade X. Só que cada vez está chovendo um volume maior de chuva no período curto. Por quê? Porque a temperatura aqui na superfície está mais alta. Por que está mais alta? Porque a gente usa como fonte de energia a queima dos combustíveis fósseis. Em primeiro lugar, carvão mineral, em segundo lugar, petróleo, em terceiro lugar, o tal do gás natural fóssil. São todas fontes. Na hora que você queima, vai para a atmosfera dióxido de carbono, metano, que antes não faziam parte da atmosfera, eles estavam lá nas profundezas. Então, quando a gente extrai, né, de áreas profundas, queima, ele é aumentado na atmosfera. E essas substâncias, elas têm a capacidade de reter calor. Então, a Terra está ficando mais quente. Se ela está mais quente, mais vapor de água, que antes ficava nos rios, nos lagos, tem energia suficiente para evaporar e ficar na atmosfera. Quando tem um processo de chuva, né, reúne a condição para poder ter a precipitação de água, né, a chuva, tem muito mais água lá na forma de vapor. Então cai muito mais chuva, uma quantidade muito maior no período curto de tempo. E como aqui está cada vez mais quente e lá a nuvem está bem fria, isso vem de maneira violenta, com granizo, com ventos fortes, causando um grande prejuízo. Se a gente for pensar só em construir piscinões, construir sistema de escoamento de água, nós não vamos dar conta. A gente tem que pensar em duas direções. Nós temos que pensar em reflorestar muito, aumentar muito o número de árvores nas cidades. As cidades são os principais locais quentes, são ilhas de calor. Então, nós temos que arborizar muito as nossas cidades. Temos que ter muitas áreas permeáveis, sabe? Talvez uma parte da calçada toda aberta e só um passeio fechado. A gente tem que replanejar as cidades. O pessoal fala cidades esponjas, porque que ter áreas que é capaz de absorver a água, assim ela não inunda, né? Então, assim, a gente tem que... Isso é adaptação, e plantar árvores é mitigar, quer dizer, a gente vai reduzir a temperatura Sim. plantando árvore, porque a árvore resfria. Por isso que quando você está na área rural ou no parque, a temperatura é mais baixa. Porque quando a árvore está jogando vapor de água para a atmosfera, nesse processo ela está consumindo calor, então fica mais frio aonde ela está. Então a gente vê que é o seguinte, a gente está cada vez caminhando mais, a temperatura está cada vez subindo mais. Então a gente tem que estar na direção oposta. A gente tem que estar restaurando área de vegetação e não estar trabalhando para reduzir. Isso não é progresso. Isso é uma ilusão de quem pensa de que árvore, floresta é desperdício de terra. Não é, não. É nossa salvação. Luciana, tenho duas questões aqui para poder também fazer esse momento com você, se transformar até dentro dessa linha otimizada com o nosso telespectador internauta, até melhor de se compreender nesta proporção pelas técnicas e pelos estudos que você tem acompanhado aí em São Paulo. O que é que diz as pesquisas, principalmente o que é que essas pesquisas dizem para os próximos anos, para o Brasil, necessariamente? E é possível voltar, por exemplo, atrás e recuperar o que foi perdido até agora? Olha, o que os modelos dizem sobre as expectativas para o Brasil são terríveis. Hoje, o Brasil já é um dos países que mais tem mortes por eventos característicos de mudança climática. Então, assim, por quê? Porque a gente tinha uma natureza muito grande e muito exuberante que nos protegia. Pensa que até 2018 a gente via as notícias no resto do mundo com incêndios incontroláveis. Vamos lembrar Portugal, Grécia, Itália, Los Angeles, né, Califórnia, Austrália, aqueles incêndios enormes, incontroláveis, e a gente não tinha isso no Brasil. Só que agora
Aí, 2019, começaram as mudanças, né? A gente teve o Ministério do Meio Ambiente, que fez mais de 400 alterações das proteções ambientais, permitindo um aumento muito grande do desmatamento, e junto com isso começou a aumentar os eventos extremos. Existe uma relação entre as duas coisas, porque a gente, olha, faz-se um cálculo que em 2020 foram cortadas 24 árvores por segundo no Brasil. Então, é muita árvore que deixou de jogar vapor de água para a atmosfera e, assim, reduzir a temperatura. Então, nós rapidamente desequilibramos o clima no Brasil. Então, se a gente não tentar fazer o caminho de volta, a gente vai cada vez ter um cenário de número de mortes maior. Nós saímos de 2018 de menos de 60 mortes por ano, de eventos de chuva intensa, alagamentos e deslizamento de terra, para quase 600. São quase 500 mortes em 2022. Certo. 2023 eu não tenho esse número computado, mas com certeza foi maior ainda. E a gente viu em 6 meses 2 eventos extremos no Rio Grande do Sul. Eles não estão desconectados. No Rio Grande do Sul também se fez inúmeras mudanças de permitir que se construíssem áreas de proteção permanente, né? Aquela imagem da van inundada. A van foi construída numa beirada de rio, que era a área que, a hora que a água sobe, ali está permeável para a água ser reabsorvida, mas estava tudo asfaltado. Antes de construir a van, eles tinham construído ruas, né? Claro. Então, assim, tinha uma área enorme que foi impermeabilizada, com ruas, com construção. Aí o rio sobe, não tem aonde ele... Por isso que tem área de proteção permanente. A gente não deveria permitir que houvesse mudanças nas nossas leis de proteção ambiental sem que houvesse a discussão técnica explicando por que cada uma existe. Não pode um grupo de políticos que não entende dessas questões tecnicamente tomar decisões que vão impactar a vida de todo mundo. Isso vai significar mortes. Perfeito, então, Luciana. Não deveria ser permitido. Muito obrigado, Luciana, pela sua participação. Parabéns aí pelo trabalho. Nós estamos acompanhando e para outros momentos também gostaríamos de te receber em nossa programação, tá certo? Muito obrigado mesmo. Um abraço a todos aí da INPE também, no Instituto, né, do INPE, né, fazendo esse trabalho também, acompanhando via satélite todas essas movimentações e mudanças climáticas, principalmente aqui no Brasil. Um abraço a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos trazer agora nesta sequência aqui, depois da participação da Luciana Gatti, direto de São Paulo, né, trazendo todas as informações sobre esses eventos extremos aqui no Brasil. Nós vamos agora falar também mais uma vez com a Priscila Espíndola conosco, porque ela tem acompanhado neste exato momento a entrega de medalhas e o governador Paulo Dantas está fazendo na tarde de hoje a medalha Marechal Deodoro da Fonseca aos profissionais que participaram dos resgates às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E fala neste exato momento com a imprensa. Vamos acompanhar. Até 2024, são 12 anos, e nós tivemos o melhor mês entre esses 12 anos, agora no mês passado,